Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 29ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai aprender como a gente pode colocar textos nos nossos gráficos, como que a gente pode colocar seta apontando para uma determinada região do gráfico e também como que a gente pode colocar figuras geométricas no nosso gráfico. Então para isso a gente vai utilizar o Matplotlib, então importando da mesma forma que a gente fez nas aulas anteriores. E aqui eu vou colocar os dados para a gente fazer os nossos gráficos, pelo menos os primeiros gráficos. Então, o eixo X eu estou chamando aqui dos valores 1, 2, 3, 4 e 5. E no eixo Y estou colocando os valores 2, 4, 1 e 3. Isso daqui vão ser os dados para o nosso gráfico. Então, vamos começar primeiramente vendo como que a gente coloca texto no gráfico, em qualquer posição que a gente queira. Depois a gente vai ver como que a gente coloca esse texto com uma seta. Então, vai colocar uma seta apontando e no final da seta, atrás da seta, a gente vai colocar um texto e também a gente vai ver no final as figuras geométricas. Né? Então vamos começar pelo texto. Para a gente colocar um texto no gráfico, a gente dá o comando simplesmente plt.text. E aqui a gente passa as informações. Eu vou dar o Shift Enter para a gente ver primeiro como que fica. Né? Então aqui a gente tem esse gráfico. Então a gente tem esses pontos aqui, que são eixos X e Y, que a gente colocou ali em cima. E a gente vê que agora a gente ficou com um texto aqui no gráfico. Mas como que a gente fez isso? A gente fez isso com esse comando que eu acabei de dizer, plt.text, o que a gente coloca aqui dentro. Então aqui dentro a gente vai colocar primeiro a posição x e y do início do texto. Então, por exemplo, aqui eu estou falando, olha, o texto vai iniciar na posição x 2.5 e na posição y 4. Então, como que a gente olha isso aqui, né? Então, olhando aqui, a gente vê, olha, o x 2.5 é esse ponto aqui e y4 é essa região daqui. Então, a gente tem que o nosso ponto 2.5 e 4 é justamente onde está começando o nosso texto. Então, o nosso texto está começando justamente nesse ponto. Né? Então, o nosso texto vai começar nessa posição, a gente dá as coordenadas, e a gente escreve o nosso texto aqui entre aspas, depois da vírgula. Então, eu escrevi apenas um texto aqui. Depois, a gente pode colocar o tamanho da fonte, então aqui eu dei um font size igual a 12, mas a gente pode alterar esse tamanho, né? A gente controla esse tamanho. E a cor do texto, você simplesmente coloca color igual à cor que você quer. Aqui eu dei um plt.grid true, para aparecer essas grades, e um plt.show, então a gente ficou com justamente esse nosso gráfico aqui com o texto inserido na posição específica que a gente escolheu. Agora, a segunda coisa que a gente pode fazer é colocar uma seta e atrás dessa seta colocar um texto. Eu vou dar Shift Enter primeiro aqui, depois a gente entende o código. Então vamos ver o que esse código está produzindo. Então esse código que está ali em cima, que a gente já vai ver, está produzindo isso daqui. Então a gente percebe que ele pegou uma seta, colocou uma seta numa determinada região, que a gente controla, que a gente vai ver ali, e escreveu no final uma informação. Aqui eu escrevi pico aqui. Vamos ver como que isso foi feito. Né? Para a gente colocar essa seta com anotação, a gente vai utilizar o comando plt.annotate. Então aqui no início eu fiz o nosso gráfico, plot, plt.plot, e dei o comando plt.annotate. Então aqui dentro do annotate a gente tem a seguinte configuração. Primeiro a gente vai colocar o nosso texto aqui entre aspas, então eu coloquei um texto pico aqui, que é justamente o que apareceu ali. Logo aqui embaixo eu vou dar o comando xy igual a uma tupla aqui. Essa tupla indica o quê? Essa tupla aqui indica o ponto do gráfico para onde a seta está apontando. Ou seja, se a gente olha aqui embaixo, é o ponto onde essa seta está apontando. A gente percebe aqui pelo gráfico que ele está apontando para o ponto 5, 5, né? Que é justamente o ponto que a gente colocou aqui para ele apontar. Então, a tupla 5, 5 ele vai apontar para esse ponto específico. Depois a gente dá o comando xyText, que vai ser agora a coordenada do texto, né? Então a posição do texto. Aqui a posição do texto estou colocando como sendo x 3.5 e y 4.5. Vamos ver como que ficou aqui embaixo. Né? A gente vê que o nosso texto está aqui. Então x 3.5 e y 4.5 é justamente esse ponto aqui de início do texto. Né? Então a gente fica com essa configuração. E a gente pode alterar as características dessa seta. Né? Como que a gente faz isso? Para alterar a característica da seta, a gente dá o comando arrowprops igual a um dict entre parênteses aqui. Esse dict transforma essas configurações num dicionário, então é necessário você fazer um dicionário aqui. E a gente vai definir os seguintes comandos. FaceColor, que é a cor dentro da seta, é vermelha, que eu coloquei. O estilo da seta, então você vai colocar o arrow style igual a e coloca o estilo que você quer. Aqui está o estilo fence.
E esse estilo Fancy é justamente esse estilo que está aqui, né? Então, esse estilo daqui. E tendo esse estilo Fancy, né, como a gente olha ali, a gente tem uma borda e a nossa cor de dentro, né? Para a gente alterar a cor da borda, a gente dá o comando Edge Color igual a Green. Então, aqui a gente vai ter uma borda verde e a cor de dentro, Face Color, vermelho, que é justamente o que a gente enxerga aqui, né? Dentro vermelho, borda verde. Então, assim a gente altera essa configuração. E além do Fancy, a gente tem diversos outros estilos de seta. Por exemplo, a seta comum. Eu vou colocar aqui a seta comum. Eu vou tirar o Edge Color, porque a seta comum não tem borda, é só a seta. Então, a gente vai ver que agora a nossa seta ela vai ter essa cor daqui. Note que ela saiu preto, né? Não saiu com essa Face Color vermelha que a gente colocou. Então, para a gente colocar cor na seta comum, a gente vai deixar o Edge Color. Então, deixando o Edge Color, a gente vê que agora, Edge Color verde, a nossa seta ficou verde. E a gente tem outros estilos de seta, por exemplo, o Edge, que é em formato de cunha. Então, quando a gente coloca isso daqui aqui, e deixa agora o Face Color, que vai ser uma cunha, né? Então, a gente vai ter isso daqui. Então, a gente vê que agora a nossa seta virou uma cunha, dentro vermelho, borda verde. E você pode ir colocando aí seta apontando para os dois lados, ou uma seta no final com um colchete. Então, aí tem diversos tipos de seta. A gente pode também alterar o tamanho do nosso texto, né? Então, por exemplo, aqui, para a gente alterar o tamanho do nosso texto, depois da gente colocar esse arrow props, a gente dá uma vírgula, pode colocar o font size igual a 12, que é justamente o nosso texto, e a cor do nosso texto a gente também pode alterar, simplesmente dando o comando color igual à cor que você quer, entre aspas. Aqui está azul. Então, a gente olha aqui embaixo, nosso texto está azul, né? E aqui o título do texto, como a gente já sabe fazer, se vocês viram as aulas anteriores, o nome do eixo X, nome do eixo Y e colocamos uma grade. Então, é assim que a gente coloca a anotação com seta. Agora, para finalizar, a gente pode colocar figuras geométricas no nosso gráfico. Para a gente colocar figuras geométricas no nosso gráfico, a gente vai ter que dar o comando, a seguinte import, né? Então, a gente vai ter que fazer from matplotlib.pets import circle, rectangle e elipse, né? Então, aqui a gente vai fazer círculo, retângulo e elipse, né? Vamos ver como que a gente faz isso aqui. Aqui eu estou fazendo com o comando subplot. Então, eu vou fazer um único gráfico com o comando subplot. Vamos ver como que isso daqui fica antes de analisar o código. Então, a gente vai rodar aqui o nosso import e vamos rodar o nosso código. Então, o nosso código ficou assim. Então, aqui a gente tem o nosso círculo, retângulo e a elipse. Agora, vamos ver como que a gente faz isso, né? Aqui, se você não viu a aula 19, eu recomendo vocês a verem, porque lá a gente aprende como que a gente utiliza esse comando subplot para fazer um gráfico, que é justamente o que a gente vai estar utilizando aqui. Então, subplot, a gente vai colocar aqui fig e ax, vai ser plt.subplots. O tamanho da nossa figura a gente coloca aqui, então uma figura de largura 6 e altura 6. Vou colocar então aqui, vou fazer um plot, ax.plot, e esse plot vai ser um plot de quê? Vai ser um plot do ponto 0 e 10 até e do outro ponto 0, 10. Então, meu x 0 e 10, meu y 0 e 10. Então, são dois pontos, né? Então, o ponto que está em x0, y0 e x10, y10. E aqui eu estou colocando um nome, né? Uma label que vai ser linha base. Para a gente fazer um círculo, né, vamos começar pelo círculo, a gente dá o comando aqui. Aqui eu estou chamando uma variável círculo, ele vai ser circle, dessa forma. E aqui dentro a gente vai colocar as seguintes informações. A gente vai colocar o ponto do centro do círculo, então no nosso gráfico o círculo vai estar centrado no ponto 2, 8, x igual a 2, y igual a 8. A gente vai colocar o raio do círculo, radius, igual a 1. Então meu raio vai ser 1. A gente pode colocar a cor de borda do nosso círculo, que eu estou colocando aqui em vermelho, né, o nosso edge color. A cor de dentro, face color, como sendo nenhuma, então ele vai ser transparente. E o tamanho da linha do círculo, então a gente coloca o line width igual a 2. E aqui embaixo a gente dá simplesmente o comando ax.addPatch e coloca a nossa variável círculo. Da mesma forma, a gente faz para o retângulo e para a elipse. Então, para o retângulo, agora eu estou chamando uma outra variável retângulo, estou dando o comando rectangle, e aqui dentro a gente coloca essas informações que são o centro do retângulo, 5, 5, ele vai estar centrado no ponto 5, 5. A largura, que eu estou colocando ele com largura 2. A altura, height, igual a 1.5.
Aqui, novamente, a cor de borda e a cor de dentro, né? E da mesma forma que a gente fez lá em cima, a gente dá esse comando ax.add patch retângulo. E para elipse, a gente vai dar o comando elipse. Coloca novamente onde ela está centrada, então ela vai estar centrada no x igual a 8 e y igual a 2. Coloca a largura da elipse, a altura da elipse e o ângulo dela, então o ângulo de rotação dela. Aqui a gente vê que a gente tem uma elipse com uma rotação de 30 graus, né? Então ela vai rodando assim, a gente tem uma rotação ali de 30 graus. Aqui novamente a gente tem a rotação, a gente vai colocar como angle, né? Igual a 30. E aqui a gente tem a cor da borda, a cor de dentro. E também a gente pode colocar o estilo de linha. Então aqui o line style eu estou colocando tracejado, né? Então isso daqui indica estilo de linha tracejado. E novamente aquele comando add underline patch para elipse. Além disso, né, a gente já está utilizando o que a gente aprendeu lá em cima. Eu coloquei uns textos aqui, ax.text, para justamente ficar o nome círculo, retângulo e elipse, dessa forma. E dando o Shift Enter, a gente vai ter esse resultado daqui. Então era isso que eu tinha apresentar hoje. Obrigado.